pergunta mais frequente é: como é que eu não vou ser enganado em matéria de política? Bom, não existe uma resposta que garanta que você não vai ser enganado. Por que não existe uma resposta? Eu não quero ser enganado nunca. Ora, você só não será enganado nunca quando forem varridos da face da terra todos os mentirosos. Existem mentirosos competentes e os mentirosos incompetentes. Quanto aos mentirosos incompetentes, basta que nós não sejamos estúpidos para sermos deixados de fora da lista dos enganados. Agora, o mentiroso competente, ele é um criminoso da divindade humana, ele é um criminoso do respeito, ele é alguém que é capaz de fazer você incorrer em erro enquanto você acredita que está certo de algum ponto. Primeiro, como então escapar dos mentirosos incompetentes? É fácil, é só não ser um cidadão incompetente. Mentirosos incompetentes vitimam cidadãos incompetentes. O que é um cidadão incompetente? É um cidadão que cai em qualquer uma das três grandes mentiras sobre as quais nós falamos nas aulas passadas. Esse cidadão incompetente, e porque é incompetente, cai nessas mentiras, ele desconhece a necessidade, ele não tem curiosidade, ele tem preguiça, ele é muito preconceituoso, ele é muito vaidoso, ele não dá o braço a torcer, ele é violento, ele se acredita o senhor da razão, e todo mundo que se acredita o senhor da razão não é digno de crédito. O cidadão incompetente é o cidadão dominado, dominado por seu preconceito ou dominado por sua fraqueza de caráter. Agora eu vou explicar. O cidadão incompetente é aquele que não tem ética. Não ter ética significa não reconhecer a própria divindade e, ao mesmo tempo, não reconhecer a própria divindade, não respeitar a divindade do outro ao mesmo tempo, num único ato. A ética, ela é esta coisa que se forma dessa junção, desse amálgama, que é o reconhecimento da divindade própria e da divindade do outro. Não existe ética que só reconheça a própria divindade. Não existe ética que suprima a própria divindade, mas reconheça do outro. É necessariamente esse reconhecimento duplo da própria, do outro, ou seja, de todos. A ética só é verdadeira quando ela parte das duas premissas que estão indissociavelmente ligadas. O cidadão incompetente, portanto, ele é antiético. E ele é antiético, assim, por vários motivos. Quem acha que é mais divino que o outro, é mais importante, é mais racional, é o senhor da razão, é antiético, portanto, cidadão incompetente. E também aquele que suprime a sua divindade e se deixa levar pela opinião de um grupo ou de um líder, mesmo que aquilo fira as suas convicções pessoais, que ele não tem coragem tão que é de expressar, ele suprime, ele sufoca, ele tratora, ele afoga, ele apaga a sua personalidade, que é a sua porção de divino, que é o seu elemento de racionalidade, para que seja aceito num grupo daquele líder carismático, daquele grupo de pessoas que pensam uma determinada coisa, seja esse grupo político, seja religioso, seja de futebol ou qualquer outro esporte. Quem suprime a própria divindade em nome da divindade de um grupo ou de um líder é um cidadão incompetente, porque é antiético. E dessa maneira, essas pessoas, seja ela o antiético que respeita só a sua divindade acima de todos, ou que faz fracassar a sua divindade em nome da divindade do grupo ou de um líder, eles podem se tornar violentos, eles podem se tornar opressores, eles podem
se tornar antidemocráticos, eles geralmente são bastante preconceituosos. Por quê? Porque quem valoriza o seu eu acima de todos os outros, como se os outros são racionais quanto eu, aquele que acha que é mais divino do que o outro, do que os outros, todos os outros, o antiético que respeita o seu eu, mas não respeita o outro, esse geralmente quer fazer valer aos outros a sua vontade. Ele é o sujeito que eu chamo de solipsista, ou seja, a verdade é aquilo que ele sente, o correto é aquilo que ele entende como correto, porque para ele só vale as próprias convicções. E aquele que suprime o seu eu, a sua divindade, para pertencer a um grupo, para ser aceito por um líder, ele vai praticar os mesmos atos de violência e de preconceito que aquele egoísta que acha que é o único ser divino e com razão no mundo. Veja que, apesar do ingrediente que falta para a ética de um e de outro, o resultado acaba sendo o mesmo. Estes se tornam cidadãos incompetentes. E por que é que eles são vítimas de mentirosos incompetentes na política? Porque esses mentirosos incompetentes vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Tanto aquele que suprime o seu eu em nome do grupo ou do líder, quanto aquele que suprime o eu dos outros em nome do eu dele, eles só estão dispostos a ouvir aquilo que eles querem ouvir. Do lado do senhorzão da razão, que acha que só ele tem a razão, só ele é divino, ele só vai ouvir o que ele quer ouvir, e o mentiroso, incompetente, mas muito competente para seduzir esse tipo de antiético, ele vai dizer, ele vai estudar esse público e vai falar tudo o que ele quer ouvir. E ele vai ser o líder desse antiético, desse cidadão incompetente. O sujeito que é o bonzão, o senhor da razão, que acha que a individualidade dele se sobressai e tem que prevalecer sobre a dos outros, obviamente só está disposto a ouvir o que ele quer ouvir. E o outro, coitadinho, que suprime a individualidade para fazer parte de um grupo ou ser aceito por um líder, ele não vai se arriscar a ouvir aquilo que pode ejetá-lo do grupo ou que pode fazer com que ele não seja mais aceito pelo líder. Então esse mentiroso incompetente, que é o mentiroso que o cidadão competente consegue identificar, mas o cidadão incompetente não consegue, ele vai fazer um recorte do seu público e vai alimentar o seu público somente com aquilo que eles querem ouvir. Mesmo não tendo ele razão, mesmo os seus fundamentos não se sustentando, tendo vários furos, não sendo pensamentos legais, não respeitando a base democrática, que é o equilíbrio entre igualdade e liberdade, que é a base do processo democrático, ele vai ter um discurso que vai alimentar preconceitos, violências e a antiética, seja do antiético que acha que ele é o melhor, seja do antiético que tem medo de ser ejetado do grupo ou não querido pelo líder. Esse mentiroso, esse político mentiroso incompetente, muito competente para o antiético, mas incompetente para o cidadão ético, para o cidadão competente, esse é fácil de nós detectarmos a sua mentira, o seu engodo, o seu engano. Porque um cidadão ético que sabe que o valor das minhas convicções tem o mesmo valor das convicções do outro, ético, nós vamos ser capazes de detectar as falhas do discurso. Ah, mas toda convicção é divina, toda convicção ética é divina. Quando nós estamos diante de convicções antiéticas, quando nós estamos diante de convicções que não estão abertas ao contraditório,
quando nós estamos diante de convicções que querem ferir as minhas convicções éticas, essas convicções deixam de ser divinas porque não são éticas, porque não são racionais. Por isso o equilíbrio da política é difícil, porque ela requer ética de mim, de você, de todos ao mesmo tempo. E a democracia, ela parte de um pressuposto de que os sujeitos que vivem nessa democracia têm ética, têm racionalidade. Logo, identificar o engano num discurso político antiético, ou seja, de um político mentiroso incompetente, requer o mesmo cuidado para que nós não caiamos na esparrela de que toda e qualquer convicção, por ser convicção, é ética. Nós devemos analisar a ética dos discursos. E analisar a ética dos discursos é saber se esse discurso ele se sustenta diante de discursos contraditórios. Mas como dizer qual é o certo e qual é o errado nesse mundo de tanta relativização? É muito simples. O segredo é esse. Não requer estudo aprofundado, não requer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não requer que você seja um aluno de Harvard, requer apenas que você seja curioso, que você não seja preguiçoso e que você saiba reconhecer valores, especialmente os valores da liberdade e da igualdade.